Olá pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é o professor Pedro e nessa aula nós vamos continuar falando sobre expressões numéricas. Vamos então, como de praxe, como de costume, utilizar as regrinhas aqui, que vocês já devem saber para resolver uma expressão numérica. Então nós temos aqui 6 dividido por 24 sobre 5, menos 2, tudo isso entre parênteses, que multiplica a raiz quadrada de 4 sobre 9. Muito bem, então, de acordo com as regrinhas aqui, olha só, nós vamos resolver primeiro o que está aqui dentro do parênteses, tudo bem? Agora, dentro aqui do parênteses, pessoal, repare que nós temos aqui, olha só, uma divisão e uma subtração. Aí surge a pergunta, quem que eu vou resolver primeiro, a divisão ou a subtração? Então vamos lá na regrinha, certo? Então, com relação às operações matemáticas, o que está dizendo lá? Resolva primeiro as potências e as raízes na ordem que aparecem. Segundo, resolva as multiplicações e as divisões, olha aqui, certo? Na ordem que aparecem. E depois resolva as somas e subtrações. Então, em primeiro lugar, aqui está dizendo que eu tenho que resolver a divisão, depois a subtração, que nem está aqui. Então, primeiro eu vou resolver o quê? A divisão. Beleza? Ok. Bom, para resolver essa divisão aqui, pessoal, eu tenho que lembrar do seguinte. Por exemplo, aqui no 6 não tem nada escrito aqui embaixo. Mas, matematicamente, eu sei que quem está embaixo do 6 aqui é o número 1. Então, olha só o que vai acontecer. Então, vou escrever aqui, o 6 sobre 1. Então, como se trata de uma divisão envolvendo duas frações, o que eu vou ter que fazer agora de acordo com a regrinha? Eu tenho que trocar esse sinal da divisão pela multiplicação. E a segunda fração, que é essa aqui, 24 sobre 5, o que eu vou fazer? Eu vou inverter ela. Vou fazer 5 sobre 24. Então perceba que originalmente o 24 estava em cima, agora ele está embaixo. Originalmente o 5 estava embaixo e agora ele está em cima. Então o que eu fiz aqui? Eu inverti esta fração aqui, beleza? Pois bem, e aí eu tenho aqui menos o 2. Então aqui eu vou fechar o parênteses. E aí eu tenho aqui o seguinte, multiplicado pela raiz quadrada de 4 sobre 9. Então o que eu vou fazer? Primeira coisa, eu sei que quando não aparece nada aqui no índice, se trata de uma raiz quadrada, ou seja, o índice ele vai valer 2. E aqui no caso dessa raiz quadrada fracionária, o que eu vou fazer? Repare que eu tenho apenas uma raiz. Então, eu vou transformar essa raiz única em duas raízes. Uma para o numerador e outra para o denominador. Então, vai ficar assim. Então, eu vou fazer a raiz quadrada de 4 sobre a raiz quadrada de 9. Então, repare que eu fiz uma raiz quadrada só para o 4 e depois eu fiz uma única raiz quadrada só para o 9. Beleza? Pois bem, então agora vou continuar a resolução. Então agora dentro aqui do parênteses, o que eu vou fazer? Eu vou multiplicar o 6 pelo 5 e vou multiplicar 1 pelo 24. Lembra da regrinha de multiplicação de frações? Você multiplica os numeradores e os denominadores. Então vai ficar assim, Vou abrir aqui o parênteses. Então 6 vezes 5, eu sei que é 30 sobre 1 vezes 24. É o próprio 24.
certo? E aí eu vou colocar aqui menos 2, beleza? Ou seja, essa subtração veio daqui e esse 2 eu coloquei ele aqui. Então aqui agora eu vou fechar então o parênteses, porque se eu abrir eu tenho que fechar. E agora vem a multiplicação, né? Olha só, tem a multiplicação aqui, eu vou colocar ela aqui. E agora eu vou resolver essa raiz quadrada aqui, ó. Raiz quadrada de 4, né? Ou seja, aquele mesmo raciocínio. Ou seja, qual que é o número que multiplicado por ele mesmo 2 vezes é igual a 4? Por que multiplicado por ele mesmo 2 vezes? Porque repara que o meu índice aqui, ó, ele vale 2. Então, se ele vale 2, eu tenho que repetir aqui 2 vezes essa multiplicação. Qual que é o número que multiplicado por ele mesmo 2 vezes é igual a 4? Bom, já sabe, né? É o 2. Porque 2 vezes 2 é 4. Então, a raiz quadrada aqui de 4 é 2. Então, vou escrever aqui, ó, 2 sobre. Agora, vou fazer a raiz quadrada do 9. Então, eu tenho que descobrir o quê? Qual que é o número que multiplicado por ele mesmo 2 vezes é igual a 9. Então, se eu for ver aqui, ó, vai ser o número 3. Tudo bem? Porque 3 vezes 3 é 9. Então, a raiz quadrada de 9 é 3. Então, vou escrever aqui o 3. Tudo bem? Ok. Então, agora vou continuar a resolução da seguinte forma. Repare que aqui dentro do parênteses, eu tenho aqui uma subtração. Tenho aqui uma fração e aqui o número 2. Mas, de novo, né, a gente sabe que embaixo aqui do 2 não tem nada escrito. Mas matematicamente eu sei que quem está aqui embaixo é o número 1, que está lá escondidinho, certo? Então agora o que eu vou fazer? Eu vou ter que extrair o MMC entre o 24 e o 1. Extrair como? Automaticamente. Na verdade eu não preciso fazer as contas aqui. Por quê? Porque o MMC entre o 24 e o 1 é o próprio 24. Então, por exemplo, ó, se eu perguntasse para vocês qual que é o MMC entre o 33 e o 1, é o próprio 33. Qual que é o MMC entre o 101 e 1? É o próprio 101. Então, o MMC entre um número e 1 é sempre o próprio número. Beleza? Fácil, né? Então, repara que aqui a gente nem fazer cálculo nenhum. Então vamos lá. Então MMC entre o 24 e 1 é o próprio 24. Então vai ficar assim, ó. Vou calcular, vou calcular uma fração nova para essa aqui. Então vai ficar assim, ó. Denominador 24. E vou calcular uma fração nova para essa aqui também, certo? Com o denominador 24. Então, repetindo, porque o MMC entre o 24 e 1 é o próprio 24. Aí eu vou fazer o seguinte. Claro, né? Tenho que colocar também aqui o sinal de menos aqui, ó. Beleza? Ah, e repara também, ó, não posso esquecer de escrever isso aqui também, ó. Olha só. Se eu abrir o parênteses aqui, tenho que fazer o quê? Fechar ele aqui. E colocar essa outra parte aqui também, né? Ou seja, nós temos uma multiplicação onde está sendo multiplicado por 2 vezes 3. Então, vou colocar lá, ó. 2 vezes 3 não, 2 sobre 3. Beleza? Então, agora eu vou calcular aqui o numerador dessas duas frações. Essa correspondente a essa e essa correspondente a essa, com o mesmo denominador. Então, vou fazer o seguinte. Vou dividir esse 24 aqui por esse.
Dá quanto? 24 dividido pelo 24. Dá 1, certo? Então vai dar 1. Então o que eu vou fazer com esse 1? Vou colocar ele aqui e vou multiplicar por um número que eu vou colocar aqui dentro aqui do parênteses. Ó. Então quem que eu vou colocar aqui dentro? Vou colocar este número aqui, ó, o 30. Então ali dentro vai o 30, beleza? Agora, eu vou fazer o mesmo procedimento com essa fração aqui, que corresponde a essa. Então, eu vou pegar esse 24, esse aqui, e eu vou dividir pelo 1. Quanto que é o 24 dividido pelo 1? É o próprio 24. Então, o que eu vou fazer com esse 24? Vou colocar ele aqui, ó. E vou multiplicar por um número que eu vou pôr aqui dentro. Quem que eu vou pôr ali dentro? Vou colocar ali dentro, ó, esse 2 aqui, ó. Então, lá dentro eu vou colocar esse 2 aqui, ó. E agora eu vou continuar desenvolvendo, tudo bem? Então vai ficar assim, ó. 1 vezes 30, 30. Claro que aqui dentro do parênteses, certo? 1 vezes, então, ó, 1 vezes 30, 30. Sobre o quê? O 24 aqui, ó. E aí vem menos. E aí eu faço 24 vezes 2, quanto que é? 48, né? Então, se eu não souber, pessoal, de cabeça, não tem problema. Posso fazer a continha aqui, ó. 2 vezes 24. Então, 2 vezes 4, 8. 2 vezes 2, 4. Beleza? Por isso que eu falei que dá 48. Então, esse 48 eu vou colocar aqui, né? Porque corresponde a 24 vezes 2. Sobre o 24. Então, se eu abrir o parênteses, tenho que fechar. E aí vem o sinalzinho da multiplicação e o 2 sobre 3 que eu vou escrever aqui. Beleza? E agora que eu tenho aqui os denominadores iguais, posso fazer a subtração. Então vai ficar assim, ó. Neste caso específico, eu conservo então o denominador, que é o 24, e faço a conta aqui com os numeradores aqui, ó. Então, esse 30 aqui, que não está aparecendo sinal nenhum, ele é o quê? Ele é positivo, certo? E esse 48 é negativo. Então, eu vou ter que fazer aquela perguntinha. Então, eu vou fazer o seguinte, ó. Vou escrever esse mais 30 menos 48 separadinho aqui, ó. Para ficar melhor para você entender. Então, ó, mais 30, esse mais 30 menos o 48. Então, repara o seguinte, eu tenho um número positivo e negativo, então vou ter que fazer aquela famosa pergunta, né? Vou desconsiderar momentaneamente esses sinais aqui, o mais e o menos, e vou fazer aquela pergunta básica, né? Quem que é o maior? Bom, eu sei que é o 48. Então, no meu resultado vai prevalecer um sinal de menos. Agora, já sei que o meu resultado vai ser um número negativo. E agora eu pego o maior, coloco ele em cima, 48, e faço uma subtração com o menor. E por que eu tenho que fazer subtração? De novo, né? Porque se eu tenho um número positivo ou negativo, concorda comigo que é um absurdo eu fazer uma soma? Não posso fazer uma soma, porque eu tenho um número positivo e negativo. Então, tem que fazer de fato uma subtração. Então, aqui vai ficar 8 menos 0, 8. 4 menos 3, 1. Então, aqui vai ficar menos 18. Então, o que eu vou fazer com esse menos 18? Vou colocar ele aqui, né?
vou trazer esse menos 18 para cá. Então, olha só. Então, esse menos 18, levei ele para lá, ó. Beleza? E aí vai ficar, né, o seguinte. Como eu já fiz essa conta, que deu exatamente menos 18 sobre 24, então agora eu vou trazer o sinal da multiplicação para cá e o 2 sobre 3 para cá também. Então, ó, 2 sobre 3. Agora eu vou fazer a conta. Então, ó, como eu tenho uma multiplicação envolvendo duas frações, o que eu faço? Eu multiplico os numeradores e os denominadores. Agora, repara no seguinte, ó, esse 2 sobre 3 não está aparecendo nenhum sinal aqui, mas eu sei que ele é o quê? Positivo. Beleza? Então, a primeira coisa que eu vou fazer, ó, eu vou confrontar os sinais. Menos com mais vai ser o quê? Menos. Vai ser menos. Já sei que o meu resultado vai ser um número negativo. Aí eu faço 18 vezes 2. Então vamos fazer do ladinho ali, ó. 18 vezes 2. Então vai ficar assim, ó. 2 vezes 18. 2 vezes 8, 16. Vai 1. 2 vezes 1, 2. Com mais 1, 3. Então deu 36. Então vou colocar aqui 36. Sobre o quê? Sobre o resultado dessa multiplicação aqui, ó. 24 vezes 3. Então, 3 vezes 24. 3 vezes 4, 12. Vai 1. 3 vezes 2, 6. Com mais 1, 7. Então, esse 72 eu vou colocar ele aqui como denominador. E por quê? Porque foi o resultado dessa conta aqui, ó. 24 vezes 3. Agora é o seguinte, ó, deu menos 36 sobre 72. Eu posso simplificar? Posso. Então o que eu vou fazer? Eu vou dividir em cima e embaixo pelo mesmo número. Então, primeiramente, ó, vou dividir pelo 2. Em cima e embaixo. Então vai ficar assim, ó. Claro, né? Tem que colocar aqui o menos, né, pessoal? Não pode esquecer de colocar o menos, tá? Então, ó, 36 dividido por 2, 18. Sobre 72 dividido por 2, que dá quanto? Dá 36. Dá para simplificar de novo? Dá, né? Então, vamos dividir agora por quanto? Vamos dividir por 2 de novo. Vamos dividir por 6. Dá para dividir pelo 6 direto, né? Então, vamos dividir pelo 6. Em cima e embaixo. Então, vai ficar assim, ó. Coloco de novo o sinal de menos aqui. Não posso esquecer, certo? Então, 18 dividido pelo 6, 3. E 36 dividido por 6, 6. E dá para simplificar de novo? Dá. Então, vou fazer o seguinte. Vou continuar aqui, tá, pessoal? Aqui embaixo, ó, porque aqui não tem espaço. Então, vou colocar assim, ó. Vou dividir aqui esse 3 por 3. E esse 6 pelo 3 também. Então, ó, coloco aqui o sinal de menos, não posso esquecer, e aí eu faço 3 dividido por 3, 1. E 6 dividido por 3, 2. Então a minha conta deu o quê? Deu menos 1 sobre 2. Então está aqui a resposta. Beleza? Então a gente resolveu aqui essa expressão numérica passo a passo, certo? Com todas as continhas. Aconselho que você copie essa resolução no seu caderno, beleza? E aí eu te dou uma dica. Copie a resolução no seu caderno e aí você pega essa mesma expressão e tenta resolver sozinho. Quando você terminar, confere para ver se bateu com o mesmo resultado. Tudo bem? Então vou ficar por aqui. Um grande abraço para vocês e até a próxima aula.